Alô, meus queridos irmãos, família de todo este meu querido Brasil, onde você estiver, vai o abraço do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você que está comigo, meu irmão Malcir, daí do Recife, que tem sempre mandado aí. Eu estou sempre curtindo tudo que vocês mandam para mim. Eu estou vendo. Tem alguém que talvez tenta. Entra aí no canal, talvez para me chatear, talvez não conhece, não tem conhecimento. Mas eu não fico bravo com você, meu irmão, minha irmã. Aí dizendo aí que eu falo fora do texto, fora do contexto. Eu não estou fazendo nenhum estudo bíblico. Se eu estiver fazendo o estudo bíblico, eu vou seguindo. Eu falo de acordo quando cai dentro daquele assunto, eu cito o versículo, o capítulo. Outros dizem que eu tenho que ler mais a Bíblia, que eu não sei, não conheço esse livro. Muito bem, eu não conheço esse livro. Eu tenho que ler a Bíblia. Então tem alguns que entram aí talvez para tentar, mas isso não me importa, como diz um provérbio. Enquanto os cachorros latem, a carruagem passa. Isso não me importa. Eu não me preocupo com isso. E você, que talvez por falta de conhecimento, que você ainda está cego, está surdo, está com a mente fechada, amanhã e depois Deus pode abrir a sua mente, abrir o seu ouvido e abrir os seus olhos, você vai ver o quanto você está enganado, porque eu também fui assim. Eu repudiei quando eu iniciei. No início não foi assim. Eu olhei e já aceitei. Eu repudiei por vários dias, até que o Espírito Santo falou profundamente no meu coração. Eu tenho uma palavra para todos vocês, de todo o meu Brasil. E a palavra é essa. Por que os pastores mentem? É o título da mensagem. Irmão Nilson, mas os pastores mentem? Por que eles mentem? Porque são mentirosos. Não tem outra razão. Mas, irmão Nilson, por que você gosta de atacar pastores? Não, eu não ataco. O que eu estou falando está dentro desse livro. É este livro quem fala. Eu não falo nada. Eu apenas só cito o que está escrito. Aqui em Romanos, aqui em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 4. De sorte que seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Então veja bem, todo homem é mentiroso e Deus o único verdadeiro. Hebreus 6:18, é impossível que Deus venha a mentir. Agora eu pergunto, o pastor não é homem? Então você fala, por que você está falando que os pastores são mentirosos? Os pastores não são homens? Este livro diz que todo. Ainda bem que não está falando das mulheres, né? Só está falando dos homens, que todos os homens são mentirosos. Agora você vem dizer assim, mas, irmão Nilson, tem isso dentro da Bíblia? Eu acabei de mostrar para vocês, Romanos 3, 4. Todo, não é alguns não. É muitos, há muitos homens mentirosos. Alguns, não, diz que todo. Então não escapa nem um homem. Todos são mentirosos. Agora eu vou entrar aqui dentro desse livro aqui. Algumas mentiras, Deus se agradou. Irmão Nilson, esse livro aqui nos mostra algumas mentiras que Deus se agradou dessas mentiras. Podemos começar lá em Raabe, aquela prostituta que morava lá em Jericó, em cima do muro, quando aqueles espias foram espiar a cidade e entraram na casa dela. E logo a notícia correu que tinha entrado tinha entrado ali uns homens israelitas na casa daquela prostituta. E o rei mandou então os soldados ir. Então os guardas foram até lá.
E ela escondeu esses espias. E assim que os homens chegaram e falaram assim: nós estamos sabendo que entraram alguns israelitas aqui. E onde estão esses homens? Ela diz, eles já desceram, já aproveitaram e foram embora, o portão da cidade estava aberto, eles aproveitou e já foi embora. Eles pegaram o caminho Beira-Rio e foram embora. Eles já estão há algum tempo já distante. Então, aqueles guardas saíram correndo em busca. E ela então subiu no terraço da casa, na parte de cima da casa, onde estavam os espias. E chegaram e falaram para aqueles homens ali de Israel, que Josué tinha enviado a eles. Falaram assim, olha, vieram à procura de vocês. Então vou fazer o seguinte, eu falei que você já tinha ido. Eu sei que o Deus de vocês é um Deus poderoso, é um Deus forte, um Deus que destruiu, acabou com o faraó, abriu o mar vermelho. O Deus de vocês é um Deus que é vencedor em tudo. Então eu sei que vocês vão entrar aqui em Jericó, mas eu vou pedir uma coisa, poupa a minha vida e a vida da minha família. Então aqueles espias fizeram, aqueles homens que ali estavam em Israel, fizeram uma aliança, um juramento com ela. Coloca um cordão vermelho, que quando a muralha cair, a sua casa não será atingida. Você e a sua família, seus pais, seus irmãos, tudo. Então ela buscou toda a família dela e trouxe para a casa dela. Mas antes disso, ela desceu. Aqueles homens, ela morava em cima do muro, ela desceu aqueles dois homens pela muralha e falou assim, vai pelas montanhas. Ficam 3 dias nas montanhas, escondidos. Até que os guardas voltam, depois vocês seguem o caminho de vocês. Então Deus se agradou da mentira de Raabe. E por causa disso, Deus abençoou grandemente Raabe, que da linhagem de Raabe veio o Senhor Jesus Cristo. Quanto foi importante, ela protegeu os filhos de Israel e Deus deu a vitória para aquela prostituta, porque ela mentiu, mas a mentira dela foi agradável a Deus. Podemos ver uma outra mentira quando aquelas parteiras que recebeu ordem de Faraó que todos os meninos que nascessem dos hebreus, quando elas fossem do parto, quando vês que era menino homem, era para elas estrangular os meninos. Mas elas não faziam isso. E elas foram chamadas na presença de Faraó. Uma delas chamava até Pua. Pua, parece que é o nome de uma. Eram 2 parteiras. Aí ela disse, meu senhor, eu quero saber por que está aumentando os hebreus, está cada vez mais aumentando. Ela disse, as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Quando nós vamos, que somos chamados, ela já deu a luz. E essa mentira, Deus se agradou também dessa mentira. Podemos ver uma outra mentira, quando ali o profeta Samuel foi ungido, um dos filhos de Jessé, como rei de Israel. Ele disse para o Senhor, mas o rei, sabendo disso, o rei vai me matar. O que Deus disse para Samuel? O próprio Deus deu uma instrução para Samuel. Leva contigo uma bezerra. Vai e chega à cidade de Jessé. E se alguém perguntar, você diz, eu vim sacrificar, oferecer um sacrifício a Deus. Então foi ali. Ele chegou naquela cidade e o povo veio ao encontro, porque a presença de um profeta trazia muito medo, tremor e temor ao povo. Qual a sua vinda aqui? A minha vinda aqui é uma vinda de paz. Eu vim aqui sacrificar, oferecer um sacrifício a Deus. Enquanto ele foi lá,
para ungir um dos filhos de Jessé, que foi Davi, como rei de Israel. Outra mentira. Deus queria que o rei Acabe fosse à guerra. Está lá no capítulo 22 de 1 Reis. E lá pelo versículo 20, 21, 22, 23, você vai encontrar aonde? Samuel também você vai encontrar no capítulo 16. Ali de Samuel você encontra Deus, ali logo no início do capítulo você encontra essa passagem de Samuel. E quando Deus diz assim, todos os profetas que profetizaram, diz Acabe, rei, não vai à guerra que você vai morrer. Mas Deus queria que o rei morria na guerra. Porque Deus tinha dito, e a palavra de Deus não pode voltar atrás, que o rei ia morrer na guerra. E todos os profetas profetizaram a verdade, que ele ia morrer. Mas Deus diz, quem vai induzir Acabe? Surgiu um espírito diante de Deus e diz, eu irei e vou induzir Acabe. Deus disse, mas de que forma? Eu serei um espírito de mentira na boca do teu profeta. Deus disse, vai e eu faço. Então Deus permitiu. E o espírito veio, entrou na boca dos profetas de Deus e profetizou mentira. Vai, rei, que você vai vencer. Vai que você não vai morrer. O rei foi e o rei morreu. Então, irmão, a mentira, ela anda paralela com a verdade. Nós olhamos que o único que nunca encontrou falha, mentira, engano foi em Jesus. Nele nunca houve. Os apóstolos, Pedro, quantas vezes Pedro mentiu? 3 vezes. E Pedro jurou, ainda que for para mim morrer, eu morro, mas eu estarei contigo. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro disse, eu não. Como se diz, os demais podem negar, mas eu não negarei. E o que aconteceu? A primeira pergunta que foi feita para ele, ele disse, não, eu não sei. Eu não sou um deles. A segunda vez, na terceira vez, ele chegou a dizer, eu nem sei quem que é este homem, eu não conheço esse homem, eu juro que eu não conheço esse homem. E o galo cantou. Jesus só olhou para Pedro. Jesus não disse nada. Pedro estava sentado ali junto com os demais. Jesus só olhou para Pedro. E o olhar de Jesus foi tão profundo. Foi um olhar tão profundo que Pedro não resistiu ao olhar de Jesus. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Por quê? Porque o homem é assim, irmão. O homem não consegue. Não adianta você dizer que não mente. Não adianta eu falar que não minto. Uma vez eu disse para uma mulher de um pastor, irmã, você mente. Ela disse, eu não minto. Eu falei, você mente. Não tem como dizer que não mente, porque dentro desse livro está escrito, eu não minto por dinheiro nenhum. Nada me faz mentir. Eu falei, se você estiver num tribunal e uma palavra, uma pequena palavra, sim ou não, basta para você condenar ou libertar uma pessoa. Ela diz, se for para condenar, a pessoa vai ser condenada. Se for para libertar aquela pessoa, vai ser libertada. Mas a mentira eu não falo. Foi tudo bem. E o tempo passou. Quando foi um dia, um certo irmão morava na mesma cidade e esse irmão mudou para um outro local. Passou uns tempos, o irmão veio passear na cidade. E ele trouxe a família. E ele foi justo na casa do pastor. Chegou lá, o pastor hospedou ele. E ele tinha um menino pequeno que eu acho que estranhou a casa, chorou a noite toda. Isso foi de sexta para sábado. Quando chegou no sábado, ele pegou a família, foi andar dentro da cidade, visitar alguns conhecidos, alguns parentes. Depois ele voltou à noitinha para a casa do pastor. Aí a filha do pastor pegou o telefone e ligou para a mãe. A mãe estava no mercado. Mãe, e agora, mãe? Você não sabe quem é que está aqui.
A mãe falou assim, não, filho, o que está acontecendo, filho? Que você está tão assim? Fulano, que a família dele voltou e está aqui, mãe. Essa noite eu não dormi. Essa noite eu passei quase acordado porque esse menino chorava e foi tal, tal. A mãe falou, fala para eles que você tem duas amigas suas que tá vindo para cá e vai jantar com nós e vai posar aí. Que não tem como eles ficar aí, que eles têm que procurar um outro rumo. Aí ela foi e falou assim, olha, vocês não podem ficar aqui, que minha mãe falou que está vindo duas conhecidas nossas aqui para casa, que ligou para ela e está vindo para cá, então vocês procuram outro lugar. Então aquele homem, aquele obreiro, saiu e foi procurar uma outra colocação. Aí eu disse para ela, e aí, irmã, como é que fica? Você mentiu ou não mentiu? Mas foi obrigado. Bom, você mentiu ou não mentiu? Mas não tinha outro jeito. Não. Por isso que eu digo que todos mentem. Não há quem consegue passar sem mentir. Porque a mentira, ela caminha paralelo com a verdade. A mentira, ela anda junto com a verdade. Sim ou não. A palavra 5:37 diz, a nossa palavra seja sim ou não, de Mateus. O que passar disso é procedência do mal. Então não tem como. Então por isso que o título dessa mensagem é essa. Por que os pastores mentem? Mentem porque são mentirosos. Eles prometem e nada acontece. O político, ele só ganha eleição porque ele mente. Porque se um político subir num palanque e contar a verdade, ele não ganha. Até conta uma anedota que diz que um certo político estava fazendo comício e tinha um surdo junto com a esposa dele. E tudo que o político falava, ele perguntava para a esposa o que ele está falando. E teve uma hora que ele falava assim, se eu for eleito, eu vou construir escola, hospital, muito trabalho, muito emprego, vou construir asfalto, vou fazer isso, fazer aquilo outro, e tal, vou melhorar isso. Ele virava para a mulher dele e falava, o que ele está falando? Aí a mulher dele tinha que falar bem alto. Aí ele está falando que se ele for eleito, ele vai fazer isso, tal. Aí outra vez ele disse, se eu for eleito, os homens, o povo vai trabalhar só 3 dias por mês. 27 dias vai ser descanso. Somente 3 dias de trabalho por mês. Aí aquele surdo virou para a mulher e falou, o que ele está falando? Ele falou que se ele for eleito, que os homens vão trabalhar só 3 dias por mês. E 27 dias vai ser descanso. Ele falou, e sobre as férias? O que ele falou? Então, você vê. Então o cara ainda queria trabalhar 3 meses por mês, ainda queria férias. Então, meu irmão, o político não pode subir num palanque, ele tem que usar a sabedoria. E qual é a sabedoria? Mentir. Porque se ele chegar e dizer, volta em mim, porque eu não vou fazer nada, e de fato ele não vai fazer, ele não pode fazer. Um político, como diz, uma andorinha não faz verão. Então, uma abelha sozinha, ela não consegue fabricar mel. Então, um político sozinho não consegue fazer nada, ele tem que ter apoio dos demais para conseguir algum projeto. Ele pode até mostrar o seu projeto lá, está aqui, mas não consegue ser aprovado. Então o político tem que fazer o quê? Tem que mentir para poder ganhar a eleição. E os chamados pastores têm que fazer a mesma coisa. Ele tem que mentir com a cura, libertação, você vai ganhar dinheiro, Deus vai prosperar na sua vida, você vai ser assim, você vai ser transformado, seu casamento vai ser restaurado, tal. E passa ano e sai ano, a pessoa fica dezenas de anos, morre e nada é realizado. Campanha em cima de campanha e nada acontece, porque são todos mentirosos. Por isso que o tema, o título dessa mensagem é esse, que todos pastores são mentirosos. Por que eles mentem? Porque são mentirosos. Se você gostou dessa mensagem, falou o seu coração, deixa aí o seu like. Aperta o sininho aí, para que o YouTube pode te mandar as mensagens novas quando chegar.
Graça e paz para todos. Bye, bye.